E aí, família, como vocês estão? Eu sei que eu sumi por um mês, mas cá estou eu de volta. E hoje eu trouxe um study vlog pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem. É um vídeo diferente, como vocês estão vendo, é narrado e ele é cheio de ceninhas, então eu espero muito que vocês gostem. Então já podem se inscrever aqui no canal, deixar o like, ativar o sininho e me seguir lá no Instagram, porque eu tô compartilhando todo dia a minha rotina de estudos, tá bom? Gente, se tiver muito barulho de moto, de carro, me perdoem. Hoje eu estou gravando aqui no quarto da frente, que é onde tá mais silencioso. Então vamos ao vídeo. Nesse dia era uma terça-feira, então eu tive duas aulas de geografia e duas aulas de literatura. Essas primeiras foram de geografia. E aí eu já abri minha aula, já coloquei na página. E aí eu anotei no post-it qual era o módulo e a frente. Eu sempre faço isso antes da aula. E faço isso todos os dias porque acaba ficando mais fácil. E colo no meu muralzinho aí em frente, porque é mais fácil o acesso. Como nessas aulas eram 3 módulos juntos, e eu já tinha estudado antes, então eu deixei o professor falando, deixei a aula ali aberta. Na outra metade eu fui copiando a resolução dos exercícios, dos exercícios de classe. Gente, esse dia foi um dia muito atípico, eu tive uma produtividade muito grande. Geralmente a minha rotina é eu assisto a aula, no meu intervalo eu acabo dormindo um pouco, tomo um cafezinho, termino a aula. Aí eu descanso uns 40 minutos e depois eu vou estudar das 9 até as 11. Nesse dia eu peguei direto, foi um dia completamente aleatório, foi muito produtivo, até eu achei estranho quando eu gravei. Mas é isso. Me segue lá no Instagram, tá? Eu vou deixar o Instagram também de estudos da minha amiga, tá aí na tela pra vocês, então assistam ou vão lá seguir que vale muito a pena. Enquanto o professor foi falando da aula, perdoem pela moto, eu fui fazendo uma leitura ativa. A leitura ativa, pra quem não sabe, nada mais é do que você ler e grifando e puxando seta e, enfim, você interagindo com o texto, digamos assim, pra ficar algo mais fácil de você lembrar depois ou fazer algum sentido na sua cabeça. E aí eu fui fazendo isso durante a aula. Geralmente, por exemplo, em história, biologia, que são textos mais longos, eu acabo fazendo depois da aula, quando eu vou estudar a matéria do dia. Mas matérias mais simples eu acabo fazendo durante a aula, junto com a explicação do professor. Enquanto eu tô fazendo tudo isso, eu queria explicar que eu fiquei um mês sem postar aqui no canal. Não era minha intenção, eu não queria abandonar o canal, eu não abandonei o canal. Eu estava me acostumando a uma nova rotina e não estava conseguindo gravar vídeos. Na semana retrasada eu acabei gravando. O vídeo ficou muito ruim, eu falei, eu não vou postar um vídeo ruim só pra postar, então eu acabei excluindo o vídeo. Na semana passada eu tinha gravado esse vídeo, era pra ter saído uma semana antes, porém, quando eu fui salvar, o aplicativo que eu edito excluiu o meu vídeo, então eu tive que editar tudo de novo e aí acabou atrasando ainda mais. Então, voltando ao vídeo, tinha acabado a minha aula, então eu só fechei, dei uma arrumadinha ali na minha mesa, coisa que eu geralmente não faço. E fui dormir. Sim, eu tenho um intervalo de 15 minutos e eu durmo os 10, gente. Eu não consigo, assim, qualquer 5 minutos que tiver pra dormir, eu vou aproveitar pra descansar, porque eu não consigo dormir às 8 horas durante a noite. Eu sempre acordo um pouquinho antes da minha aula voltar pra fazer um cafezinho com leite, porque senão eu não aguento de tanto sono pra assistir as últimas aulas. Porque, gente, eu durmo tarde, eu acordo cedo, então é o único jeito de eu me manter acordada. E aí eu tomo meu cafezinho porque eu consigo terminar as aulas e estudar ainda depois. Inclusive, o meu último vídeo aqui no canal foi um mês atrás, foi do meu primeiro dia de aula do cursinho. Já passou um mês aí. Eu estou indo bem, está uma rotina estressante, cansativa, de estudar demais. Mas tá tudo certo, gente. Tô conseguindo não manter tudo em dia, né? Porque sempre tem algum dia da semana que eu atraso, mas tá tudo indo. Então eu já voltei aí pra minha mesa, que eu coloquei meu café, acendi meu abajurzinho e abri a aula. Eu assisto sempre a aula em tela cheia. E nesse dia foi literatura, como eu falei. Gente, me contem como é que vocês estudam, porque até o meu terceiro ano eu fazia resumo, assistia videoaula e fazia resumo. Como eu estou no cursinho, eu não tenho tempo pra ficar fazendo resumo, gente. Teve um dia que eu perdi horas fazendo um resumo, não consegui fazer exercício, não consegui fazer nada. Eu desisti de cara, assim, de fazer resumo. Então eu só faço a leitura ativa, presto o máximo de atenção que eu puder na aula e vou fazendo os exercícios depois. Nesse dia, literatura, eu não tava aprendendo muito, eu não aprendo muito com o professor, então eu abri o Estude. Que o Estude, pra quem não sabe, é uma plataforma de estudo, na verdade é um cursinho pra vestibular também.
E lá tem todas as matérias, então, e pra quem não sabe, o Estude está com todas as aulas disponíveis de graça. Eu já fui assinante, eu amei, foi o único motivo que me fez acabar a escola, foi o Estude. Então eu entrei e fui ver a videoaula sobre... Eu esqueci o tema, mas enfim. Aí no computador eu tinha aberto a revisão, mas depois eu acabei assistindo aula por aula, porque aí cada aula aborda um tema. E é isso. Aí nesse dia eu fiz resumo, porque eu acho que eu aprendo mais até com resumo. Porém, como geralmente eu não faço porque não dá tempo, é muita coisa que eu tenho pra fazer, então não dá o ritmo. Porém, como eu saí mais cedo da aula, não assisti a aula inteira, eu resolvi perder mais tempo, mas aprender de fato essa matéria, então por isso que eu fiz um resumo. Mas geralmente quando eu estudo depois da aula, não dá tempo, gente. É muita coisa, a rotina de cursinho é surreal do tanto que você tem que estudar, o tanto de coisa que tem. E quando você fala, meu Deus, acabou, não, sempre vem mais. Então eu só fui acompanhando a aula e fazendo o meu resuminho. Depois a minha mãe chegou com pipoca e aí eu fui assistindo a aula e comendo pipoquinha, e assistindo a aula e comendo pipoca, fazendo um resumo. Super produtivo, gente. Gente, eu amava assistir videoaula e fazer resumo junto. É muito triste até eu não fazer resumo, porque era uma coisa que eu gostava, eu adorava terminar o meu resumo, olhar e falar, nossa, que lindo, e ver que eu aprendi o conteúdo. Não dá mais tempo, né? Mas é triste. E nesse dia o vídeo não tá em slow motion, ou em aceleração, só o professor que eu coloquei pra falar mais rápido, porque não tava dando, né? Porque a gente precisa ocupar o tempo. E no estúdio, depois das videoaulas, eles têm alguns exercícios, então já tem os exercícios, já tem a correção automática e, pra caso você acerte, tem um professor fazendo o exercício junto com você e explicando todo o motivo. Então eu errei, eu posso fazer de novo e é isso, gente. Eu amo essa plataforma, eu aprendi que não é publi, quem dera fosse, estúdio me patrocina. Porém, é maravilhosa, eu super indico, principalmente porque agora tá de graça. Depois eu acabei, eu só devolvi o resumo pro meu fichário. Depois, esse vídeo eu ainda não tinha comprado, mas depois eu acabei comprando fichas de resumo, porque eu acho que é mais rápido, como tem que colocar menos coisa, então é só o necessário mesmo. Mas vamos ver aí, eu estou vendo qual vai ser a melhor forma, se eu vou fazer resumo em ficha, se eu vou fazer resumo no fichário, ou se eu vou continuar sem fazendo resumo, né? E ali no meu computador eu já coloquei o meu lo-fi, eu sempre ouço, desde quando eu tô planejando fazendo meu planner, quando eu tô fazendo exercícios. Mas geralmente quando eu leio eu dou uma pausa, porque acaba confundindo um pouco a cabeça, né? Mas enfim, aí eu fui arrumar o meu planner. No meu planner, como eu comentei com vocês, eu estou fazendo controle de matérias. Então eu faço os quadradinhos e aí eu coloco, por exemplo, geografia. Eu esqueci algum tema de geografia, o módulo e a frente. E aí eu já pinto. Nesse dia eu já pintei, eu já terminei de fazer o meu controle e já pintei ali, porque eu já tinha estudado literatura e feito exercícios, e coloquei ali na minha frente pra eu estar sempre vendo o que eu tenho pra fazer ainda. Nesse dia, depois que acabei, eu já fui fazer os exercícios de geografia, não precisei ler, porque já era um conteúdo mais fácil, que eu já sabia antes e que o professor se reforçou. Então eu já fui direto pro exercício, eu pulei a fase da leitura. No meu livro, depois do monte de exercício que tem o gabarito, então eu vou olhando os exercícios que eu fiz e marcando no gabarito que eu acertei, o que eu errei. E eu sempre faço a média, tá? Eu sempre calculo a porcentagem da quantidade de acerto e anoto no cantinho do meu planner pra eu ir vendo quais são, quando eu for fazer a revisão, quais são as matérias que eu tenho que revisar primeiro e coisas do tipo. Pra ver também o meu desempenho, sabe? Acho que é sempre bom a gente ter esse controle. Por exemplo, então eu começo, sei lá, matemática com acertando 40%, no final do ano eu tô acertando 80%, então já dá pra ver uma evolução. E aí, em seguida eu fui fazer os meus exercícios de matemática, que estavam atrasados, não vou negar. Gente, sempre tem um dia da semana que eu estou cansadíssima, morta, e eu não consigo estudar depois da aula. Então acaba ficando, e aí quando eu tenho tempo eu reestudo e faço
os exercícios, nesse caso foi matemática. E eu sei que para pré-vestibulando não é recomendado usar calculadora, porém eu já estava cansada nesse dia, eu já tinha feito lista de literatura, já tinha feito lista de geografia. Fiz alguns exercícios de matemática, então acabei indo para calculadora, mas eu sei que não é recomendado. Perdoem pela moto. E depois eu ainda tinha uma redação para fazer. Eu não lembro o tema, então eu já arrumei o meu notebook. Eu sempre deixo em 2 abas, então de um lado fica o Google e do outro fica o Word. Eu sei que não é recomendado você usar muito o Google, né? Até porque na hora da redação você não vai ter. Porém, para quem está em casa é uma boa dica também, então se você puder intercalar é bom. Porque variando os temas você vai precisando mais, você vai aprendendo mais, e aí você acaba criando mais argumentos para a hora da redação, então é uma dica super boa. E eu sempre uso sinônimos, que esse site está aberto, para aumentar o meu vocabulário, para eu não ficar repetindo e repetindo a mesma palavra. E, gente, eu amo, assim, eu não faço uma redação sem usar os sinônimos. Óbvio que quando eu não tenho esse acesso, eu faço a redação super tranquilamente, mas para quem está em casa, para quem está treinando, eu super recomendo. Principalmente nessa fase de começo de ano, em que você ainda está aprendendo, eu acho que vale a pena você aprender o máximo, pesquisar o máximo que puder, e mais para a parte do vestibular você diminuir. E depois eu só dou o check ali no meu planejamento semanal, que eu anoto o tempo que eu estudei, dou uma pintada ali. O IG do Instagram tá aí na tela. E é isso, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, me segue lá no Instagram, me segue no TikTok também, eu tô ativa por lá, assim, às vezes. E o Instagram da minha amiga também tá aí pra vocês, né? É isso, um beijo, amo vocês e até a próxima, e pretendo não sumir mais.